Muito boa noite, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do mestre, do amigo, do irmão, acredito que referência para todos nós, com muita simplicidade, mas acima de tudo com muita responsabilidade, eu peço o auxílio do alto, para que as ideias possam fluir e as palavras aqui colocadas ajudem de alguma forma os que estão aqui presentes, os encarnados, que vieram aqui na noite de hoje, que abriram as suas agendas, muito obrigado desde já pela presença. Os desencarnados que clamam tanto pela oportunidade do aprendizado, ainda que já estejam no plano espiritual. E enfim, que com essas palavras possamos fortalecer a fé e diante das oportunidades que nos serão ofertadas, tenhamos a sabedoria de refletir, para que possamos, com as nossas necessidades e os nossos merecimentos, realizarmos as melhores escolhas, seguindo a nossa caminhada evolutiva. Que Deus seja sempre louvado. Queridos irmãos, a temática da noite de hoje, confesso a vocês que é muito desafiadora. Não julgar, verdadeiramente não julgar. Sabe quem disse esta frase? Chico. E eu começo com ele, porque ele respondeu desta forma quando interpelado por um jornalista, e o jornalista perguntou qual era o maior sentimento, o maior aprendizado, o maior ensinamento que ele poderia, descrever para os que o acompanhavam na sua jornada mediúnica. Antes da resposta, poderíamos pensar o amor, a caridade, muito forte em nível de apelo e de convite para todos nós. Mas ele respondeu assim: não julgar, e foi enfático, verdadeiramente não julgar. Dito isso, e se apropriando do Evangelho do Cristo, inúmeras passagens, diretamente ou indiretamente, vai convidar todos nós a refletirmos, mas a gente só vai refletir se a informação chegar. Se a informação não chegar, fica muito difícil essa reflexão. Portanto, essa busca do conhecimento, ou se o conhecimento chega, não venhamos desprezar esta informação, absorver de alguma forma. Porque o julgamento que nós vamos conversar, ele é um julgamento moral. Mas o julgamento físico, através das leis, que regulam a sociedade que somos todos nós, ela começa a ser construída nos valores desta sociedade. E aí nós sabemos que elas são compostas e criadas nas casas legislativas mediante o que o senso comum entende como algo bom, como algo justo. Porém, quem vai criar essas leis, quem vai aplicar essas leis, os irmãos que se julgam capazes, ou se credenciam para isso, ou se preparam para isso, são seres humanos como qualquer um de nós aqui presentes. E que para o cristianismo, eu digo cristianismo no sentido de oferta para todos, se vão absorver e aceitar é outra história. Mas diante do cristianismo que é oferecido para nós, reforçado pelo Espiritismo, já que estamos numa casa espírita, também nos apresenta, é fundamental que tenhamos assim essa capacidade de compreensão e esse desejo de absorvermos esses ensinamentos do Cristo. Eu me aproprio de mais duas afirmações, porque o que foi lido aqui, certo? Foi duas afirmações do Cristo, nos chamando a atenção sobre
a questão de nós observarmos, termos a capacidade de observar um minúsculo grão no olho da pessoa e não consegue enxergar a si próprio os defeitos e as imperfeições que tem, que ele denominou a trave. Depois ele fala do não julgar por conta de que nós vamos ser julgados. Em algum momento nós vamos ser julgados. E quem for nos julgar vai aplicar a mesma medida. Isso é para impor medo? Não. Isso é uma recomendação que nos convida a refletir diante das oportunidades que vamos ter. E ela faz parte do Sermão do Monte, da bem-aventurança. A outra foi uma passagem, não é uma parábola, foi uma passagem, uma belíssima passagem, ao meu ver, que nos dá a dimensão do que ele recomenda e ele mesmo aplicando nesta passagem. Mas antes de citá-la e tentarmos analisar, porque nós vamos nos aprofundar nessa primeira fase, no não julgar sobre a ótica do Cristo, para que a gente então mergulhemos um pouco no Espiritismo, na questão moral. Lá no Sermão do Monte, o Mestre também nos recomendou que deveríamos ser brandos, porque ele nos assegura que a terra será possuída pelos brandos, ou os brandos herdarão a terra. A priori, citando isso, a gente se não refletir, se não complementar com outros conhecimentos para entender. Porque todos sendo filho de Deus, irmãos de Jesus, e habitando nessa terra, já estamos sendo, digamos, oportunizados aqui. E o que significa então o herdar? E o que significa então a brandura, ou seja, a não violência? E ele complementa, dizendo que deveremos também ser pacíficos, brandos e pacíficos, porque o que for pacífico será denominado de filho de Deus, ou chamado filho de Deus, ou merecerão serem chamados filhos de Deus, ou serão reconhecidos como verdadeiros filhos de Deus. E aí a gente poderia dizer, mas todos nós somos filhos de Deus. Isso eu não tenho a menor dúvida. Mas somos merecedores no sentido de que cada um de nós aqui presentes, avaliando a qualidade do seu pensamento, das suas ações, estão em consonância, em sintonia com esses ensinamentos que Jesus nos trouxe, que verdadeiramente são os ensinamentos que Deus deseja que cada um de nós tenhamos conhecimento, tenhamos contato. Muito bem. Não a violência. Se eu não sou violento, e aí quando eu falo a palavra violência, não é a violência física ao extremo. É violência no seu sentido mais simples. Porque quando a gente julga um comportamento, nós já estamos externando uma violência nossa. Por outro lado, se o não julgar for analisado sob a ótica das legislações humanas, no primeiro momento imaginemos então que a impunidade irá reinar. Se a impunidade irá reinar, a desordem irá reinar. E quem nos recomendou que não julgasse, em alguns momentos ele usou da autoridade que tinha para isso, e como aquela passagem também lá do templo, em que ele puxou toalhas, desmontou mesas, talvez até numa atitude que nós fantasiamos de um Jesus amoroso, e é amoroso, mas a autoridade, quando colocada, ela também é revestida de amor. Porque quem ensina com autoridade também está revestido de amor. Portanto, ele
deu o exemplo de que a autoridade precisa acontecer e que o julgamento ocorrerá, mas não este julgamento em que nós, muitas das vezes, pelas nossas imperfeições, e aí eu convido a todos que me escutam que se coloquem como imperfeitos, como necessitados de que precisamos melhorar. Porém, já somos merecedores do reconhecimento de Deus, do Cristo, da espiritualidade, mas acima de tudo da consciência de cada um de nós, que já evoluímos bastante. E neste mundo contemporâneo agora, mais do que nunca, nessa efervescência que é a sociedade, que somos todos nós, nessa polaridade, nessa discussão no campo das ideias, tão necessário para que fiquemos ou possamos conseguir consolidar, porque conhecimento, informações, nós já temos mais do que suficiente. Mas é preciso consolidar. E nesse sentido do consolidar, vejamos que a doutrina espírita nos convida a fazermos um grande exercício. Evitarmos o julgamento e substituirmos este julgamento por um outro verbo que define a ação: o discernir. Vocês observaram que a leitura preparatória escolhida pela irmã sob inspiração do alto, ela fala justamente na necessidade da compreensão. Foi a tônica da leitura. Compreender. Compreender está no bojo, na cesta do discernir. Compreender a situação, compreender a realidade de cada um, compreender. Portanto, antes de julgar, compreenda. Mas para eu compreender, eu preciso estar alimentado de informações preciosas que nos faltam. Então, nessa empreitada do discernir, não basta só o compreender da situação. Eu preciso avaliar de forma clara, com o bom senso, a informação e o conhecimento que tenho antes de julgar. E preciso também identificar, nesse momento em que eu estou discernindo o fato, a informação, o que é certo e o que é errado. E deixei por último isso, porque a gente cai num campo de uma subjetividade. Para muitos, o que é certo para um é errado para outro. Porque quando nós, enquanto seres humanos, no exercício do desempenho de nossas atividades, reencarnados aqui na Terra, é preciso, enquanto avaliadores, ou futuros julgadores, mas não é o julgador da sentença, enquanto a lei física, mas daquele que observa comportamentos, atitudes, e esses comportamentos e essas atitudes irão refletir na qualidade do sentimento que você está construindo dentro de você. Na qualidade deste sentimento que nós estamos construindo. E aí, nós paramos para analisar. Se não vai haver a impunidade, se eu sou convidado a não julgar e sim a discernir, avaliar, como aqueles que erram vão pagar pelos seus equívocos? Eu disse que nós iríamos dar ênfase à questão moral, mas é a questão moral, quando não bem trabalhada, quando não bem desenvolvida,
vai levar a todos nós a pensar no mal, a falar do mal e a agir no mal. E as consequências desta ação no mal irão gerar futuras punições, que no caso das leis físicas, enquanto aplicadas a todos os cidadãos, nós vamos ser sentenciados de alguma forma, conforme a lei. Só que tem um outro grande detalhe, queridos irmãos. Qual o propósito de quem aplica a lei? Se o propósito for ser justo conforme esta lei, o julgador está de parabéns pelo seu desempenho. Mas essa palavra propósito, ela é revestida de um questionamento moral muito elevado. Porque se esse propósito está alicerçado no interesse material, que predomina nos nossos corações diante das necessidades materiais que nós temos, gera um desequilíbrio que leva a uma injustiça. Ainda que a sentença seja proferida para qualquer um, diante de qualquer fato que se enquadre nas leis dos homens. Veja o quanto é difícil. Porque nós não estamos no coração das pessoas, e eu me refiro ao coração enquanto sentimento. Na leitura do fato do apedrejamento, querendo os julgadores que já estavam sentenciando a irmã ao apedrejamento, perguntou ao mestre qual o sentimento dele sobre aquele fato. A palavra que foi usada no texto foi qual o sentimento de Jesus para com aquele. Mesmo sem saber o desfecho final, só ouvindo essa palavra sentimento, pelo que a gente sabe de Jesus, podemos discernir como ele iria se comportar, e não foi diferente. Enquanto chega lá ao final do fato, no meio do caminho, uma coisa também me chama a atenção e eu convido a vocês. Por que os idosos saíram primeiro? Quando Jesus questionou: quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Não foi dito no texto. Mas todos nós somos capazes de imaginar nesse discernimento os motivos que levaram os idosos a saírem primeiro. Eu tenho uma suspeita, é a minha opinião. Mas qualquer um dos que estão aqui presentes são capazes de formular hipóteses porque os idosos saíram primeiro. Eu acredito que os idosos já tenham participado mais vezes dessa situação. E ninguém nunca levantou essa possibilidade. Era a primeira vez que alguém levantava. E como nós, e aí a doutrina espírita, e o que eu acredito do cristianismo, reforça para todos nós, que nós temos um tribunal implantado dentro de nós, que tem nome, e que funciona 24 horas por dia, Tribunal do Cristo. Várias passagens de psicografia citam essa denominação, Tribunal do Cristo. Que para alguns outros, salvacionistas, está a imaginar, e aí eu me lembrei do Alto da Compadecida. Você lembra? O Cristo com Maria, um defendendo, né, o cão ou o Satanás, como queiram denominar, dando um de promotor. Enfim, criou-se na fantasia da história a constituição de um tribunal. E os salvacionistas imaginam que esse tribunal vai ocorrer lá em cima. Que nós respeitamos, mas discordamos. Porque esse tribunal já está dentro de nós, a consciência. Quando, lá no Livro dos Espíritos, pergunta e a resposta vem bem assertiva, dizendo que as leis divinas já fazem parte do nosso conhecimento. E estão registrados na consciência.
nós formularmos toda essa ideia, é preciso que tenhamos um conhecimento, um embasamento do que a doutrina espírita, dos seus pilares doutrinários, nos afirma. Mas nos afirma, e eu poderia citá-las em termos de pontuar, mas que requer estudo para aprofundar no entendimento. Falar da existência de Deus, que é o principal, o Espiritismo aceita essa existência de Deus como a maioria das doutrinas cristãs e não cristãs também, monoteístas, já acreditam nessa ideia. Falar da imortalidade da alma, algumas outras doutrinas salvacionistas também acreditam na imortalidade da alma, porém com uma pequena limitação de oportunidades em nível de destinação desta alma. Céu, purgatório e inferno. Ponto. Para nós, essa imortalidade da alma, ela transcende a um amplo conhecimento que nos leva, em nível desse conhecimento, a viajarmos na ideia de um mundo infinito, que denominamos de mundo dos espíritos. Mas esse mundo, e aí vem esse terceiro, e eu estou falando tudo isso para que vocês compreendam que todo esse conhecimento passa pelo não julgamento. E farei daqui a pouco uma leitura muito interessante, que já fiz em outras oportunidades aqui, acredito. Se for a primeira vez para alguns, acho recomendável. Este mundo se comunica com nós. Nós não estamos abandonados, isolados por fenômenos. Intuição, inspiração, visão, audição, enfim, literatura, a informação chega para todos nós. E esse mesmo Espiritismo, nos seus postulados, falam da reencarnação. Agora a gente está chegando na coisa mais importante do não julgar. Vamos ter oportunidades de sucessivas existências dentro desta vida infinita para que possamos reparar os nossos erros do passado e continuarmos a aprender visando um aperfeiçoamento moral do nosso espírito. E isso permitirá lá na frente que não precisemos mais da matéria e vamos transitar só no mundo dos espíritos. Porém, quando a gente retorna aqui e vivendo na espiritualidade, nós somos regidos por uma lei, uma das, mas essa é fundamental para o entendimento do não julgar. Lei de causa e efeito. Esta obra aqui, o céu e o inferno, também denominada Justiça Divina à luz do Espiritismo. Como é que, se eu não julgo, mas a minha consciência julga, porque também foi perguntado e os Espíritos responderam que Deus está dentro de nós. Foi por isso que o Cristo, a todo momento, foi enfático em nos convidar e nos convencer da necessidade de construirmos o reino de Deus dentro da gente. E as doutrinas se esforçam. Mas resumindo, esse reino de Deus é o amor que o Cristo se esforçou. Portanto, quando ele pede que a gente não julgue, procure dar ênfase a esse amor. Mas o amor é algo também muito subjetivo e muito amplo.
O que foi lido na noite de hoje em nível do Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo de número 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Neste sentido, dois atributos são dados ênfase: indulgência e perdão das ofensas. Ora, o não julgar que se pede é que você tenha essa capacidade de perdoar, não pela isenção, porque senão a impunidade reinará juntamente com a desordem. Mas compreender que aqueles que cometeram algum delito, algum fato, não precisa ser execrado, não precisa ser apedrejado, não precisa ser humilhado, porque o apedrejamento seria o extremo da violência. Violência, diga-se de passagem, que as sociedades organizadas até hoje utilizam desses instrumentos. Quer ver um exemplo? Vários países do Oriente Médio, se o irmão for pego roubando, poderá ser penalizado com decepando o membro, para que ele olhe a mão, o braço aqui, e lembre do erro que ele fez. Precisa dessa violência? Não. A nossa sociedade já evoluiu nesse campo. Vários países, principalmente da Ásia, se um servidor público for pego em corrupção, ele pode pagar caro por essa corrupção, por esse desejo do enriquecimento ilícito, porque a corrupção, ela é gerada com o benefício, o interesse, o propósito do enriquecimento ilícito, pela não conformação do que se ganha, quer constituir o seu salário. Respeitamos, mas discordamos. Lá, ele pega prisão perpétua ou um pelotão de fuzilamento. É só no ir no Google e perguntar. Não vou citar nome de países em respeito a questões outras que envolvem ideologias que também respeitamos e que faz parte do campo do conhecimento humano, normal, natural, porém com discernimento. Porque é o discernimento que nos vai dar justamente essa certeza que a minha escolha, depois que passou pelo filtro que eu defini, escolherei através das oportunidades que me vão ser ofertadas, diante das minhas necessidades e dos meus merecimentos, o caminho que irei trilhar, convidando tantos outros que se sintam também imbuídos da mesma ideia. Os que discordam, aguardemos, porque nós não somos o dono da verdade. Quem é dono da verdade é Deus. Nós somos construtores de uma verdade. No primeiro momento, individual, e no segundo momento, quando várias pessoas começam a pensar e agir semelhantes, o coletivo, ele começa a ser formado. Mas nem todos estão no mesmo nível. E só reforçando com relação a julgamentos. Vários países, principalmente irmãos de doutrina islâmica, penalizam a mulher, isso é público e notório, quanto à questão comportamental, a semelhança daquela que seria apedrejada. Não evoluíram nesse sentido. Vários países da Ásia também adotam a pena de morte para aqueles irmãos que traficam com drogas. Nós já tivemos 2 irmãos brasileiros que sofreram esse dissabor. Mas tem uma pergunta sobre este aspecto. Os irmãos tinham conhecimento do rigor da lei? Tinham. Porque o Tribunal do Cristo sinaliza para ele que ele sabia do risco. Mas nós não vamos julgar o motivo porque eles tiveram a infeliz ideia de se arriscar. Porque nos falta o conhecimento que levaram a eles a praticar o ato insano.
necessidade financeira, ilusão da fantasia de querer. São vários os motivos e nós não vamos julgar, vamos orar por eles, pedindo que o esclarecimento lhe seja apresentado, e vai ser, porque o Cristo disse que nenhuma de suas ovelhas, nenhum dos nossos irmãos ficará perdido, todo mundo vai chegar em uma escala. Mas se nós já estamos fortalecidos e já resistimos ao que a gente professa na nossa oração dominical, no Pai Nosso, não nos deixes cair na tentação, livra-nos de todos os males. É isso que nós estamos pedindo a Ele, mas não podemos condicionar a Ele. Nós pedimos porque acreditamos na sua justiça, no seu amor para com todos nós, mas a tarefa é nossa, o exercício é nosso. Portanto, tudo isso que nós estamos vivenciando, enquanto essa turbulência, esse ping-pong de ideias jogando com as nossas mentes, faz parte de um processo para que possamos separar o joio do trigo. E se nós acreditamos que o trigo é que fortalece em nível de qualidade do alimento, o joio um dia se tornará trigo. Aguardemos, façamos a nossa parte. Mas enquanto nós somos convidados a fazermos as nossas escolhas, hoje, nesse horário, vocês escolheram estarem aqui. Mais uma vez, muito obrigado. A obra, no capítulo de número 7, que fala das penas futuras, tem 33 itens aqui, ou artigos, como queiram denominar. Eu vou ler o de número 10, para que vocês tenham a certeza que nós não vamos julgar, que nós vamos perdoar pela compreensão, e por mais que os tribunais constituídos pelos homens, pessoas humanas, falhem nas suas convicções morais, diante dos propósitos ou dos interesses que alimentam os seus corações, os seus sentimentos, a justiça divina, ela prevalece. E como o amor, que para muitos outros, muitas das vezes por questões dogmáticas, doutrinárias, nos é apresentado como um castigo, como uma punição, que nos leva com um único propósito: o temor. Porque quem adora a Deus em amor, não teme, porque acredita que Ele é justo e amoroso. Nos diz o item 10, me permitam, é rápida a leitura. Os espíritos, vou ler pausadamente, pelo grau da importância. Os espíritos sofrem de acordo com as suas imperfeições. Ninguém está sofrendo aqui de graça. Seja no mundo espiritual, seja no mundo corporal, todas as misérias, todas as dificuldades que ele enfrenta na vida corpórea são as consequências de suas próprias expiações. E o senso comum diz que é castigo de Deus, deste amor que é justo e amoroso. Respeitamos o discernimento de cada um, que está sendo alimentado porque alguém está instruindo dessa forma, mas discordamos de forma muito respeitosa. As expiações de faltas cometidas nesta mesma existência ou nas existências anteriores, pela natureza dos sofrimentos e das dificuldades que ela enfrenta na vida corpórea, podemos julgar. Eu poderia substituir esse julgar, podemos avaliar, mas está escrito aqui julgar. Mas se forem julgar, pelo amor de Deus, faça o exercício do discernimento primeiro. Podemos julgar a natureza das faltas cometidas numa existência anterior e quais as imperfeições que a causaram. Estou querendo bisbilhotar a vida de ninguém? Não. É domínio de conhecimento que permite, que alimenta a capacidade de cada um de nós de ver. Se
Se o irmão nasce cego de nascença, o amor de Deus está permitindo que ele nasça nessa condição, mas aí tem uma história. O meu discernimento, o seu discernimento, quem entende a lei de causa e efeito, quem compreende a reencarnação, entende a consequência do que estamos vendo. Se vamos analisar com penúria, compaixão, se vamos agradecer a Deus que o outro não escute, porque quem não acredita na misericórdia divina, na sua plenitude, se eu dizer, muito obrigado, meu Deus, por permitir isso, se fosse com você, você queria a cegueira, mas eu sei que a cegueira é algo necessário para ele. É uma conquista dele. E quando a gente fala conquista, a gente só olha o termo conquista pelo lado do bem, do proveitoso. Mas é uma conquista, é uma construção, é uma cruz que ele construiu e que ele, antes de reencarnar, eu estou falando com um público que acredita na reencarnação, antes de reencarnar foi planejado e explicado as reais condições porque ele iria nascer assim. Isso cria em todos nós um mecanismo que freia, porque nós já temos conhecimento da reencarnação, nós já temos conhecimento do mundo que se comunica, nós já sabemos para onde vamos e em que condições nós vamos. E por que a gente não procura refletir os ensinamentos do Cristo associado e complementado pelo que a doutrina nos apresenta? Isso é um convite, eu não estou apontando dedos, é um convite. Porque nós já sabemos tudo isso. Eu vou voltar ao Cristo. Ele disse assim para a gente, está no Evangelho, nada, enfático, nada que seja secreto, um dia não será descoberto. E ele ainda continuou. E nada que esteja de alguma forma obscura, que seja um segredo, que deixará de não ser conhecido ou revelado. E disse, está lá em Lucas, publicamente. Publicamente. Seja aqui ou lá em cima. Ele disse isso. Quando a gente vai estudar a lei de adoração, está lá dizendo que muitas das coisas de Deus ainda não temos capacidade de compreender pelas nossas limitações. Isso faz parte de um segredo que vai ser revelado. E o Cristo disse que vai ser revelado. Quando tivermos essa maturidade espiritual, no dia que descobrir a divisão do átomo, do que ir usar para a medicina, primeiro usaram para fazer uma bomba atômica. A história nos prova isso. Agora que nós estamos resgatando e vendo que a divisão do átomo ajuda na medicina, ajuda uma série de coisas. Por que não pensou logo nisso? Porque os propósitos do homem é no poder. Quem julga também, às vezes, é absorvido pelo poder. Não é só a questão material. Mas a questão material também me facilita ter o poder. Isso é discernimento, que somos todos capazes. Mas um discernimento alicerçado no conhecimento do Evangelho do Cristo, e como eu estou numa casa espírita, eu dou ênfase também ao conhecimento espírita. Com muita simplicidade, porém com muita responsabilidade. Porque quando a gente toma conhecimento, e é isso que muitas das vezes nos deixa, quanto espíritas, não cabe mais dizer, eu não sabia. Sabe. Porém, temos limitações. E essas limitações são observadas porque o mundo dos espíritos está interagindo com a gente. E tem os trabalhadores para nos ajudar, porque eles sabem do grau de dificuldade que é vencer as suas más inclinações e convencer o outro, sem imposição, sem ameaça, sem interesses outros que não sejam o bem.
É isso. Falar é fácil. Fazer é difícil. E fazer é difícil diante da realidade de cada um. Mas essa realidade de cada um é uma construção de cada um. Segura a tua cruz. Não é justo transferir a sua cruz para o outro. Vá serrando em pedacinhos. Tem passagens que nos mostram isso. Vá serrando em pedacinhos. Vá diminuindo este peso. Vá diluindo na medida em que você se esforça em se tornar uma pessoa melhor. Apesar de todas as dificuldades. Mas aí a gente cai no campo da fé. Portanto, acreditar na existência de Deus é nos dar essa certeza que por mais que as coisas não estejam de conformidade com o que eu acredito, Deus está no comando. Mas de forma lúcida. Lúcida. Semana passada, eu falava lá no Prosebem, quando eu fui saindo, eu fui abordado, falando em Deus, eu fui abordado por um colega, um irmão de fé. Disse: Carlos, eu gostei das suas explicações, e era até inclusive essa temática. Eu venho falando essa temática porque assim, eu acho ela importante compartilhar e levar vocês à reflexão. Ele disse: eu discordei apenas de uma coisa que você disse. Olha, mas pelo amor de Deus, ele preocupado que eu poderia ficar melindrado com o comentário. Não, pai, pode dizer, tranquilo, eu gosto de ouvir. Eu aprendi que tolos são aqueles que aprendem às custas de suas próprias experiências. Aprenda com a experiência do outro. Às vezes a experiência do outro leva uma existência e ele vai dizer a você em 1 minuto. E você foi agraciado com essa oportunidade, por merecimento. Senão você poderia continuar a errar, desencarnar e só voltar para aprender o que alguém me ensinou. E quem disse isso foi um estrategista militar prussiano, de nome Bismarck. Eu também aprendi nessa instituição, que eu vi isso aí, estou compartilhando, que lá dizia assim: se queres a paz, prepara-te para a guerra. Naquela época eu não tinha maturidade, e não estou criticando as Forças Armadas. Eu não tinha a maturidade espiritual que eu tenho hoje. Hoje, eu vejo e impunho uma bandeira da paz, porque esse é o caminho. Da não violência, esse é o caminho, ainda que a gente vive dias de conflitos. Mas a gente precisa pensar que nós vivemos uma guerra interna nossa. Aí eu comecei a compreender quando Paulo disse: eu combati o bom combate, mas guardei a fé. Ou seja, eu lutei no mundo físico, né? Eu persegui. Porque a gente tem mania de querer endeusar o que já é santificado por algumas doutrinas. Mas ali são espíritos como nós, em evolução. Porque eu não me esqueço, eu faço uma crítica, mas eu compreendo. Pedro, guarda essa bainha. E ele cortou a orelha. Porque quem ferre com a espada será ferido. Então, Pedro tinha um instinto, Pedro tinha uma cultura, como aquele povo tinha uma cultura de apedrejar a mulher. E voltando a ela, minha hora já se aproxima. Mulher, onde estão os teus acusadores? Se foram, eu também não vou lhe condenar. Esse foi o julgamento do Cristo. Vá e não tornes mais a errar. Ou a pecar, como queira. Eu prefiro dizer errar, porque o pecado fica condicionado a um castigo, a uma imperfeição, que é, mas que nos dá já uma conotação de deplorável. Vamos procurar palavras mais amenas, não é para passar o pano não, como diz na linguagem do jovem, passar o pano no sentido de encobrir, jogar o lixo debaixo do tapete, não, é de procurarmos palavras que nos dê um sentido de que o erro está aí, eu estou vendo o erro, mas eu preciso discernir se errou e que condições errou. Se errou, quais as oportunidades que ele tiver, que ele ou eles tiveram. Nesse capítulo de número 10, me permitam fazer a última leitura, eu tenho tempo para isso, e é a última. E quando eu digo que vou fazer leitura é porque eu quero ser fidedigno.
Porque na maioria das vezes eu gosto de usar a minha interpretação, auxiliado. É uma questão de escolha didática. Mas vamos lá. Das inúmeras perguntas que se fez à espiritualidade, no finalzinho do capítulo de número 10, foi perguntado, e São Luís respondeu, o Espírito de São Luís: se é justo, se é digno revelarmos o escândalo. Tem uma outra passagem que diz que deixe vir o escândalo, porque através do escândalo a ordem se restabelecerá. E aí a doutrina pergunta, Kardec pergunta aos espíritos, e São Luís responde da seguinte forma, o texto é pequeno: há casos em que seja útil revelar o mal do outro? Olhe como a fofoca gosta de revelar o mal do outro, né? Com propósito. Mas vamos lá. Essa questão, responde São Luís, essa questão é muito delicada. E é muito delicada. E é aqui que é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Vou me apropriar da caridade compreendida segundo Jesus, que o Livro dos Espíritos nos apresenta. O bem para todos, a benevolência para todos. A compreensão para todos, que é a indulgência. E o perdão das ofensas. Esta é a caridade, segundo Jesus, para a nossa realidade terrena, para as nossas limitações de compreensão terrena. O bem para todos, não é só para você. Compreenda que todos nós temos imperfeições, então temos limitações, e procure perdoar pela compreensão, pela isenção não somos capazes, porque a lei de causa e efeito vai atingir a todos, e eu acabei de ler há pouco, que as imperfeições geram consequências no espírito, nessa existência ou em outras existências. É a regra. Se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam senão a ela mesma, não há jamais utilidade em fazer conhecê-las. Ponto. Mas, se podem causar prejuízos a outros, é preciso preferir o interesse da maioria aos interesses de um só. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porque vale mais que um homem caia do que vários se tornarem enganados ou suas vítimas. Por isso que o Cristo disse que o que estivesse oculto, escondido, um dia seria de conhecimento. Ou seja, mostra a correlação, a ligação. Porque vale mais que um homem caia do que vários se tornarem enganados ou suas vítimas. Em semelhante caso, é preciso, por isso o cuidado que ele diz lá em cima quando diz que é delicado. Em semelhante caso, é preciso pesar a soma das vantagens e das inconveniências. São Luís, Paris, 1860. Portanto, queridos irmãos, é esse convite que eu faço na noite de hoje, que quem disse não julgar não foi Carlos Alberto, não. Quem disse foi o Cristo. Eu só estou reproduzindo e refletindo nas minhas limitações de conhecimento o que é este não julgar. Convido a todos que também façam esta reflexão à luz das oportunidades que já tiveram, das necessidades que se tem e dos merecimentos que eu tenho certeza que todos nós, só pelo fato de estarmos aqui buscando de alguma forma informações que possam nos ajudar, nós já estamos no caminho certo e à frente de alguns outros que precisam um dia enxergar o que nós já estamos enxergando. Muito obrigado pela oportunidade, muita paz para todos.